Se você viu o vídeo da ciência dos materiais ou o vídeo de divisão de metalurgia, sabe que as propriedades dos materiais ocorrem em decorrência de sua estrutura. Mas, vem cá, o que é estrutura? Olá pessoal, sou Leonardo, professor e engenheiro de materiais, e este é o From Metal to Now. De forma direta, estrutura é organização. É a forma como algo está disposto, assim como é a forma como algo se sustenta. Para materiais, quando pensamos em estrutura, pensamos em integridade, firmeza. Ao chegar num ambiente novo, eu com meus 110 quilos, qual cadeira você acha que eu sentarei? Por mais que eu confie no projeto. Na cadeira de metal, toda a carga do meu peso será aplicada sobre os braços metálicos. E quanto mais para trás eu me sentar, mais momento será aplicado no mesmo ponto. É como se eu estivesse fazendo uma alavanca no sentido de empenar a cadeira. A sensação é que ao me sentar, a cadeira vai no mínimo deformar um pouco elasticamente, ou até ficar balançando. A cadeira de madeira, apesar de simples, ela dá uma sensação quando a gente olha de maior segurança, que pode ser racionalizada pelo fato de que ao me sentar, eu sei que o meu peso será distribuído entre 4 pernas no esforço compressivo, que por vivência, eu sei que é o tipo de esforço que o material suporta mais. Além disso, as pernas são reforçadas, gerando ainda mais confiança com esse modelo de cadeira. Essa cadeira pode ser pior, mais perigosa, sujeita a cupim, até mais barata, mas é quase instintiva a sensação de que ela tem uma estrutura melhor, que proverá mais firmeza para mim. No nosso dia a dia, nos deparamos com diversos itens que têm diferentes construções. E só de bater o olho na estrutura já temos uma noção de sua resistência. Inclusive sabemos onde e como podemos aplicar força de forma mais segura. Vemos isso, por exemplo, em pontes, em parques, em estádios, ao ajudar a bater uma laje, por exemplo, ou jogando Jenga. Vemos isso inclusive na própria natureza. Nesses exemplos temos diferentes estruturas, mas algumas são um construto de múltiplos componentes. Essas montagens e todo o cálculo de estática e resistência dos materiais fica mais a cargo de outros profissionais. Aqui daremos um zoom. Queremos saber da estrutura dos materiais em si. Sendo assim, temos que analisar em outras ordens de grandeza. Primeiro temos as estruturas maiores, que podem ser distinguíveis a olho nu ou com pequenas ampliações. Essas estruturas estão no âmbito da macroestrutura. Nesses casos, estamos falando de estruturas de até décimo de milímetro. Podemos fazer esse tipo de análise, por exemplo, de uma região soldada. Com a preparação certa, conseguimos distinguir da chapa o material que foi adicionado, o material que foi afetado pelo calor e o material de base. Nesse tipo de análise macro, também podemos ver algumas descontinuidades do material e até fazer uma avaliação mais quantitativa e relacionar, por exemplo, as macroestruturas com as consequentes propriedades que o produto final terá. Agora vamos aproximar ainda mais. Entramos na casa da microestrutura. Ela engloba aspectos estruturais que podem ter dimensões que variam entre 1 até por volta de centésimo de micrômetro. Nesses casos, pelo menos uma microscopia óptica será necessária, e utilizaremos ampliações de 100 até 1000 vezes. A gente vai falar um pouquinho mais de microscopia no futuro. Se você tiver interesse, por favor, deixe o comentário e se inscreva. Mas voltando, no âmbito das microestruturas, podemos ver outros tipos de descontinuidades, como inclusões ou microtrincas. Em polímeros, podemos também ver a configuração das macromoléculas. Mas em especial, as análises microestruturais são utilizadas para ver o resultado da distribuição atômica, os chamados constituintes. Esses constituintes são apenas a forma como enxergamos, nesse tipo de ampliação, porções ordenadas de átomos. Cada porção ordenada dessas é chamada de fase. Existem constituintes formados por apenas uma fase, assim como constituintes que são formados por múltiplas fases. O exemplo mais clássico de microestrutura em metais são os chamados grãos. Cada grão desse é resultado do ordenamento atômico em um sentido, que se choca no que pode ser outro ordenamento atômico da mesma fase, mas que cresceu em sentido diferente. Na metalurgia, o tamanho de grão é um fato importantíssimo de análise, pois ele afeta de forma muito significativa as propriedades dos materiais. Quanto mais contornos de grão o material tiver, ou seja, quanto menor for o tamanho de grão, mais resistente esse material será em comparação com outro material da mesma liga. Ou seja,
Mesmo material, mesma composição, propriedades diferentes por conta da microestrutura. Só para ver se vocês entenderam essa questão de contorno de grão, vou fazer uma analogia que não é perfeita, mas é como se pegássemos duas cercas. No instinto, já sabemos que a cerca que tem mais arames será mais firme, mais difícil de ser rompida. O número de arames ele atua como se fosse o número de contornos de grão. E é similar ao que acontece em termos de microestrutura, mas por mecanismos que ainda estudaremos. Falamos da microestrutura, mas nós podemos ampliar um pouquinho mais e falar da nanoestrutura. Nesses casos, trabalhamos com ampliações de até 10.000 vezes e analisamos estruturas com ordem de grandeza de 1 a 100 nanômetros. É possível ver com essa ampliação precipitados submicroscópicos que atuam em mecanismos diversos de aumento de resistência dos materiais, além de defeitos na estrutura cristalina, onde o desalinhamento atômico não é grande o suficiente para delimitar um grão, mas é significativo para alterar a propriedade do material. Parece que aumentamos muito, mas podemos aumentar ainda mais. E chegamos agora na estruturação atômica dos materiais. Nesses casos, são distâncias dadas na casa do Angstrom. Isso é muito pequeno, é menor que 1/1000º do metro. A forma como os átomos podem se organizar, que gera as microestruturas, podem ser percebidas nesse grau de ampliação. Diferentes organizações atômicas podem justificar as diferentes propriedades dos diferentes materiais, mas também justifica as mudanças de propriedades alcançadas caso se force uma mudança de ordenamento atômico a se aplicar um tratamento específico no mesmo material. Então, chegar até esse nível de ampliação, falar de ordenamento atômico, também é fundamental para entender as estruturas e as propriedades consequentes dos materiais. Então, nos estudos que envolvem metalurgia e materiais, não ampliaremos mais do que isso. Isso vai ficar mais a cargo da física dos materiais. Por isso, o usual é simplificar o modelo atômico e trabalhar com esferas rígidas mesmo. Tendo agora essa noção de estrutura, seguiremos para mais conteúdos de engenharia e logo mais avançaremos em análises ainda mais profundas dos efeitos disso tudo no mundo visível. Curtiu? Se inscreva para mais analogias do mundo dos materiais. Envie seu comentário com dúvidas, sugestões e eventuais correções. É isso, pessoal. Um abraço!